Aleluia, glória a Deus. Você pode se sentar. Pai, nós reverenciamos a Tua presença neste lugar. Nós reverenciamos o Teu Espírito Santo a agir no nosso meio, em nós e através de nós. Nós reverenciamos, ó Pai, porque Tu és a nossa única escolha. Quem seríamos nós, ó Pai, se não fosse o Senhor ter nos amado primeiro? Quem seríamos nós e onde estaríamos se o Senhor não tivesse nos atraído até a Ti? Oh Deus, só um Deus com tamanho amor poderia fazer uma tão grande salvação, entregando a Jesus, o Seu Filho amado, por amor a nós. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Pai. Graças te damos, Senhor. Oh, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pessoal da música. Vocês podem se sentar. Deus é bom em todo o tempo. Amém. Glória a Deus. O senhor vai ficar aí? Vai? Vai? Tá bem. Eu te aguardo. Muito obrigado, pastor Mateus. Tu és uma bênção. Aleluia. O tema da ministração de hoje é a graça da salvação. Você pode dizer comigo, a graça da salvação? Foi de graça, irmãos. Como diz aqui em Portugal, foi de borla. Que maravilha! Recebemos algo que nós, por nós mesmos, não éramos merecedores, mas nos tornamos merecedores nele, que fez tudo por amor a nós. E nos alcançou, como diz o escritor de Hebreus, no capítulo 2, ele diz que foi uma tão grande salvação. Nós não podemos negligenciar isso, irmãos, achando que foi uma salvaçãozinha, mais ou menos. Uma salvação qualquer. Não foi, irmãos. Foi uma tão grande salvação. Para mim e para você foi de graça, mas Ele pagou um preço que eu e você jamais poderíamos pagar. Preço de morte. Ninguém poderia morrer por si mesmo para anular, aplacar os seus pecados. Ninguém. Mas Ele, no teu infinito amor, que nos alcançou, Ele enviou Jesus para fazer o que ninguém poderia fazer por nós. Eu vejo esses filmes reproduzindo a morte de Jesus Cristo e eu fico sempre impactado, porque eu imagino que aquilo que eles demonstram ali, por mais realismo que eles tentem transmitir através das cenas, nós jamais poderemos imaginar o quão pior foi aquela cena. É algo indescritível, irmãos. Algo indescritível, a ponto da pessoa sangrar suor de sangue. Uma dor tão grande, irmãos, que em um dado momento o Senhor Jesus, Ele vira e fala assim: Senhor, Senhor, por que me abandonastes? A primeira vez na história que há uma ruptura da presença de Jesus na presença de Deus. Por quê? Porque naquele instante estava sendo colocado sobre Jesus o meu e o seu pecado. E naquele momento dele assumir
nosso pecado, o próprio Deus não conseguiu olhar e ver a imundície que estava sobre o seu filho. Mas sabe o que me enche de alegria? É saber que por causa daquilo, hoje, Deus olha para mim e para você, e Ele não vê você e a mim conforme os nossos pecados, mas Ele vê a mim e a você conforme o sangue de Jesus que nos cobriu os pecados, que nos lavou os pecados, que retirou os pecados. Eu e você, na presença do Senhor, podemos estar nessa presença bendita, sem qualquer sentimento de culpa ou condenação, como se o pecado jamais tivesse existido. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Você pode entrar na presença dele, irmãos, sem culpa, sem condenação. Foi uma tão grande salvação, a graça da salvação. Amém, irmãos? Aleluia. Abre sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, verso de número 8. Efésios capítulo 2, verso de número 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Você pode dizer comigo assim: pela graça eu fui salvo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o novo nascimento é algo marcante na vida do cristão. Não é algo comum, irmãos. Talvez você possa até imaginar assim: mas que eu posso nascer de novo, eu sendo já velho? Né? Essa foi uma pergunta sincera de alguém lá para Jesus. Eu posso nascer de novo já sendo velho? Talvez essa seja a sua pergunta. Mas nós precisamos compreender que o novo nascimento não é o nascimento do nosso corpo físico, mas é o nascimento do nosso espírito. Porque até então o nosso espírito entregue ao pecado era um espírito morto, mas agora o nosso espírito, ele passa a ser um espírito novo, vivo, em contato com aquele que é vivo eternamente. Amém, irmãos? Esse processo do novo nascimento, ele é interessante. Por quê? Porque nós somos salvos instantaneamente à medida que eu aceito e confesso a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu sou salvo no meu espírito, é algo que acontece dentro de mim e que eu não vejo. Simplesmente acontece. Simplesmente acontece uma transformação, um novo coração. Tem até uma música assim, né, Tassa? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Eu não vou cantar bem hoje porque eu estou com o ouvido. Entrou uma água aqui no ouvido esses dias. Mas é um coração novo. Mas eu preciso, irmãos, desenvolver a minha salvação. Isso é a alma, a nossa alma. A nossa alma precisa ser salva todos os dias. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos que buscar a nossa salvação da alma. Porque nós somos bombardeados de informações diversas no nosso dia.
E nós precisamos contrapor a isso a palavra de Deus. E pela palavra de Deus nós vamos renovar a nossa mente, segundo diz lá em Romanos capítulo 12, no versículo 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é todos os dias. E haverá um outro momento, esse momento também é de salvação, agora do nosso corpo físico. Fui salvo no Espírito, estou sendo salvo na minha alma, e um dia serei salvo no meu corpo. Que dia será esse? O dia que nós formos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Esse dia será glorioso, irmãos, e nós teremos o nosso corpo glorificado. Aleluia! Você pode ficar feliz com isso? Aleluia! Esse é um processo que ainda acontecerá. Mas eu quero me ater no processo inicial. Dia 9, sábado que vem, nós estaremos cumprindo uma missão dada. Alguém disse que missão dada é missão cumprida. Lá em Areinho, dia 20, batizando os irmãos que decidiram se batizar. E eu quero já deixar claro aqui, que se você quiser ser batizado, eu estou aqui disponível para fazê-lo a hora que você quiser. Só venha nos procurar, vai ser um tempo precioso juntos ali. Então nos procure. Ah, pastor, mas eu não fiz o curso de discipulado. Irmãos, depois a gente resolve isso. O que importa é você corresponder com aquilo que Deus fez com você, a sua salvação. Foi salvo? Glória a Deus, aceitou Jesus, está tudo certo? Vamos lá que nós vamos batizar, e vai ser maravilhoso. Pastor, mas eu já sou batizado, eu posso ir lá ver o batismo dos irmãos? Deve, irmãos, e vai ser maravilhoso, iremos ter um tempo ali de comunhão, de confraternização ali, à beira do Rio Douro, irmãos, vai ser maravilhoso. Cada ano que passa tem sido melhor ainda, e você faz parte disso. Venha celebrar o novo nascimento na vida dos nossos irmãos, amém? Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso que eu acabei de dizer para você. Corpo, alma e espírito. Ele diz assim, 5:23 de 1 Tessalonicenses, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, querido, a responsabilidade de nos mantermos íntegros e irrepreensíveis é de cada um de nós, tanto no nosso espírito, como na nossa alma, como no nosso corpo, até aquele bendito dia do reencontro. Não é responsabilidade do pastor, do diácono, fazer com que você seja encontrado irrepreensível, não. Isso é uma responsabilidade sua, de cada um de nós, irmãos. Eu sou responsável da minha vida e nem da vida da minha esposa eu sou. É uma responsabilidade individual de cada pessoa. Amém? Mas é interessante ele dizer que existe uma diferenciação. Para efeitos de estudo, é importante que eu e você saibamos disso, amém? Que existe um corpo, existe uma alma e existe um espírito. Glória a Deus. Então, olha para a pessoa que está do seu lado, dá uma olhadinha para ela. Está vendo? Essa pessoa que você está vendo aí do seu lado, na verdade não é ela. Estou a brincar. Porque nós somos um espírito, irmãos.
É isso que nós realmente somos, porque se nós morrermos aqui, agora, e não vai acontecer isso não, mas se acontecer, automaticamente, esse indivíduo, o espírito volta para Deus, mas esse corpo vai voltar para a terra. Ele já começa, a partir do momento que a pessoa morre, começa a definhar e vai cheirar mal. Por quê? Porque o corpo físico vai se deteriorar. Vocês estão comigo? Então, aquilo que é realmente você, é o seu espírito. Amém? Glória a Deus. Então, se você já entendeu isso, que você é um espírito, que você tem uma alma e que você habita em um corpo, você precisa agora compreender outra coisa que é importante. É o processo da salvação, a conversão de uma pessoa. Tem um exemplo muito interessante na Bíblia, porque ela relata uma conversão de uma pessoa que talvez, se fosse eu e você, ao olhar para ela, nós diríamos assim: acho que esse nunca vai ser salvo. Eu sei que às vezes tem algumas coisas que mexem com a gente, né? E essa semana eu vi, eu acho que foi o pastor Carlito Paz, se não me engano, falando a respeito de orar por algumas pessoas. E ele falando, não foi ele, foi o pastor Jeremias Pereira da Silva. Ele falando a respeito de orar pelo Lula, pelo Alexandre de Moraes, orar pela Ivete Sangalo, orar pela Anitta, orar por essas pessoas que talvez eu e você não simpatizemos com elas, talvez você não se simpatize aí com outros aqui de Portugal, como o primeiro-ministro Marcelo, apesar de que eu acho difícil não se simpatizar com ele, você pode até não concordar politicamente com ele, mas, presidente Marcelo, eu falei presidente. Eu falei para o primeiro-ministro? Não, o primeiro-ministro é o Montenegro. Eu queria falar para o presidente Marcelo. Você pode até não concordar com ele politicamente, mas dificilmente você não vai se simpatizar com ele, porque ele é uma pessoa assim, sensacional aos olhos da sociedade. Está ali salvando os outros na praia, do afogamento, e está tudo certo. Nunca imaginei ver uma coisa dessa na minha vida. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que são pessoas que talvez eu e você não simpatizemos com elas. E como é que nós vamos orar pela conversão dessas pessoas? Irmãos, nós precisamos orar pela conversão dessas pessoas. Por mais que nós não simpatizemos com elas, mas elas precisam tanto de Jesus quanto eu e você. O que nos faz melhores do que ela, irmão? Talvez nós chegamos na família de Cristo primeiro, mas isso não me faz melhor do que nenhuma dessas pessoas que eu citei aqui. Percebe, irmãos? E essa pessoa aqui, que ele teve uma conversão, e talvez ele fosse um desses, que a sociedade olhava para ele e falava assim: esse não presta. Essa pessoa não é uma pessoa boa. Então você abra comigo aí, vamos ver lá a vida dessa pessoa. Lucas capítulo 19, por favor. Glória a Deus. Vocês estão comigo aqui? Achou aí? Lucas capítulo 19, verso de número 1. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, ó Zaqueu, desce daí depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador.
Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Veio buscar o perdido. Jesus não veio buscar o salvo. Até porque não havia ninguém salvo. Então ele veio buscar a todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para todos. Eu sei que isso às vezes arranha dentro da gente, mas ele veio para todos. E todos precisam ouvir essa palavra de salvação. Todos necessitam conhecer a Jesus Cristo, não como aquele que ficou crucificado numa cruz, mas como aquele que ressuscitou dentre os mortos, está vivo e voltará. Aleluia! Amém, irmãos? Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Todos precisam. Essa foi a salvação de um improvável, irmãos. Improvável talvez você seja até uma pessoa, gente boa, todos gostam de você, e você precisou de Jesus, mas talvez você não seja uma pessoa como eu era. Sempre fui muito complicadinho, irmãos, não era fácil não. Mateus já ouviu algumas histórias minhas, mas se eu contar as minhas histórias para você, você vai ficar assim: puxa vida, o pastor é o pastor. E eu precisava de Jesus, irmãos. Eu precisava do amor dele. E eu sei porque sei, que se naquela noite, do dia 19 de fevereiro de 1987, eu não tivesse encontrado Jesus na minha vida, eu não estaria aqui hoje, irmãos. Algo que transformou minha vida, mudou a minha vida. Estava longe dos caminhos do Senhor. Não o conhecia, só ouvia falar de Jesus. Olha, Jesus, beleza. Uma vez meu irmão me ligou e falou assim: vamos para a igreja, Márcio. Você precisa ir para a igreja. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. E eu virei e falei assim: eu não tenho tempo. Hoje eu vou para o cinema com os meus amigos. E o Paulo virou para mim e falou assim: eu lamento que você esteja indo para o cinema, mas o que me preocupa é que você está indo para o inferno. Aquela palavra foi dura, irmãos, que eu estava indo para o inferno. Foi difícil ouvir aquela palavra para mim. E eu desliguei o telefone na cara dele. O telefone antigamente era algo que ficava sobre a mesa da sala, um buffet, alguma coisa. E eu desliguei aquele telefone na cara dele. Não quis conversar com ele. Algumas semanas depois, meu pai morre. E quando meu pai morre, no dia 13 de fevereiro de 1987, um pânico, um pavor tomou conta de mim. O meu pai foi para o céu, mas se eu morrer, eu vou para o inferno. E eu comecei a ficar apavorado, com medo das circunstâncias, com medo de tudo à minha volta, com medo da minha sombra. Um pavor. E aí eu fui aonde?
eu fui para a casa do Paulo, pedi arrego, lá na minha terra fala arrego, a Portugal seria pedir uma ajuda, um socorro. Tira esses pensamentos da minha mente, Paulo, porque eu sei que colocou esses trem na minha cabeça de ir para o inferno. Resolve a minha vida aqui. E o Paulo ali apresentou a Jesus Cristo para mim, e que eu precisava dele. E naquele instante ali, aquela sala da casa do Paulo foi inundada pela presença do Espírito Santo. E eu me coloquei de joelhos, chorando, copiosamente, porque eu sabia que eu precisava daquilo, e eu entreguei a minha vida ao Senhor. Um improvável. Não me sentia merecedor daquilo, eu não me sentia merecedor do seu amor, eu não me sentia merecedor do seu perdão, mas a graça dele invadiu meu coração e transformou a minha vida de uma vez para sempre. Foi assim com a história de talvez muitos de vocês. Foi assim com a história de Zaqueu. Mas chegou um dia que eu precisava dar um passo adiante. Assim como 9 irmãos estarão dando passos em diante no próximo dia 9. Que passo é esse? É o passo do batismo. E o que é o batismo? O batismo é uma pública profissão de fé, ou você declarar com a sua boca diante das pessoas que algo mudou dentro de você, e porque mudou dentro de você, você não consegue se conter, você precisa dizer: Ele me amou, Ele me amou, Ele me amou. Aconteceu assim na vida de uma pessoa, a Bíblia relata isso, e foi maravilhoso nesse relato. Lá em Atos capítulo 8, versículo 27 em diante, narra um momento em que um etíope, alto funcionário de Candace, ia caminhando pela estrada fora, ia numa carruagem pela estrada fora, e ele lia um dos profetas, Isaías. Só que ele não compreendia o que estava escrito ali. E nesse instante, o Senhor tirou Filipe de uma multidão. Aleluia, eu amo isso na palavra. Ele tira Filipe do meio de uma multidão e leva Filipe para encontrar com uma pessoa. Ei, isso me mostra, irmãos, me mostra que Jesus Cristo, Ele está disponível para você. Você não é um erro, você não é obra do acaso. Ele amou você, Ele olha para você e se importa com você. Você é um indivíduo na presença dEle, você não é um número, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Alguém podia compor uma canção assim: e Filipe vai correndo ao lado daquela carruagem, e enquanto ele corre, ele pergunta para aquele eunuco, e ele fala assim: compreende o que está escrito aí? Ele fala assim: como eu vou compreender se ninguém me explicar as escrituras? E ele pega, então Filipe começa a explicar as escrituras para ele. Ei, você, as pessoas precisam aprender daquilo que você já aprendeu. Ah, pastor, mas eu não sei. Você sabe. Eu tenho certeza que você sabe dizer: Jesus me amou e Ele te ama. Esse é o Evangelho, irmãos. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho não se traduz em palavras eloquentes, em pregações mirabolantes. O Evangelho se traduz numa simples frase: Deus me amou e enviou Jesus por amor a mim. Você pode fazer isso, você pode falar isso, você pode pregar essa mensagem onde quer que você vá. Depois de explicar, no versículo 34, então o eunuco disse a Filipe, Atos capítulo 8, 34,
Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou-lhe, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus Cristo. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Oh, aleluia! Não fez um curso de discipulado, não fez um curso de catequese, não fez um rema, não fez um centro de uma escola bíblica, Verbo da Vida, não. Simplesmente entendeu, compreendeu no seu coração que Jesus o amou e por isso ele precisava ser batizado nas águas. Filipe compreendeu isso muito bem e falou assim: você não precisa de um curso para isso. Você precisa de um curso para outras coisas, irmão, mas para ser batizado não. Para ser batizado você precisa crer no coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Então foi batizado. E é isso, irmão. Se você está aqui nessa manhã, se você está me acompanhando pela internet e você está percebendo que você ainda não foi batizado, mas quer ser batizado, ei, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Eu me encontrei numa situação assim um dia, e eu estava voltando de boleia com um diácono da igreja, chamado Lázaro, e Lázaro me chamou para fora. Lázaro falou assim: então, você vai fazer sua pública profissão de fé? Eu falei assim: eu não sei, eu estou assim em dúvida ainda. Dúvida de quê? Qual a sua dúvida? Eu não sei se eu preciso de mais tempo para aprender mais. Aí ele falou assim: Jesus Cristo transformou a sua vida? Sim. Ele mudou a sua vida? Sim. Então você está apto para poder fazer sua pública profissão de fé. Você que está aqui, você está apto a fazer a sua pública profissão de fé, se você tão somente confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Não deixe para depois, não deixe para amanhã, não deixe para o próximo verão. É hoje, é agora, é sábado que vem. Você é nosso convidado para estar lá e poder ser batizado. Aleluia. Qual a importância do batismo? E eu vou encerrar com isso. Qual a importância do batismo? É através do batismo que declaramos a nossa pública profissão de fé e a nossa entrada na família de Cristo e o seu senhorio sobre nós. Romanos no capítulo 10, versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Sim, irmãos, sim. E no versículo 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se você crer que você é salvo, você precisa falar com a sua boca. Você precisa confessar com a sua boca. Amém? Aleluia. Em Marcos 16, no versículo 15, ele fala da importância. Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele coloca o batismo no seu devido lugar e da importância que nós temos nele. Marcos 16, verso 15 diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado.
Quem crer e for batizado, duas coisas, será salvo. Quem não crer, será condenado. Ah, pastor, se eu não for batizado, eu não vou ser salvo? Não. Se você não crer, não será salvo. Mas se você crer, você desejará ser batizado. É algo que expressa aquilo que aconteceu um dia. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Você desce as águas, sendo como alguém morto. Mas quando você levanta das águas, você não levanta mais como alguém morto. Você levanta como alguém vivo, por causa do poder do nome de Jesus Cristo, pela salvação que te alcançou. Amém, irmãos? Aleluia. Você pode ficar em pé. Eu preciso te dar uma oportunidade. Eu vou dar algumas oportunidades aqui nessa manhã. A primeira oportunidade é para você. Se você está aqui nessa manhã e não fez de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida, esse é o dia, esse é o momento. Você precisa fazer isso. Talvez você esteja longe dos caminhos do Senhor. Esse é o dia do reencontro, do retorno seu. Tem alguém aqui que não fez de Jesus o seu Senhor e gostaria de confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida? Levante sua mão, eu quero ver você onde você estiver. Glória a Deus, todos salvos. Você que está na internet, não perca essa oportunidade, não deixe essa oportunidade passar da sua vida hoje. Entregue a sua vida a Jesus. Faça dele o Senhor e Salvador de sua vida. Ah, mas não sei como é que é. Eu vou te ajudar então. Você fala assim: Senhor Deus, nesse dia, eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou para me dar uma vida eterna. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, deixa seu nome aí, por favor. A gente quer conhecer você e orar por você. Amém, irmãos? Uma outra coisa que eu quero fazer com você nessa manhã. Tem alguém aqui que ainda não foi batizado e gostaria de ser batizado no sábado? Glória a Deus.